Buenas, meus queridos. Hoje sim a gente vai começar a entrar um pouquinho em Dart. Eu vou até aproveitar e fazer algumas mudanças na minha máquina. É, Eu vou dar depois, vou gravar um videozinho só de introdução de Flutter e Dart. Ou melhor, eu já tô com isso aqui pronto. Eu acho que eu tô com o material aqui que eu dei numa pós-graduação. Então posso até aproveitar. Não, isso foi uma apresentação interna de trabalho. Deixa eu ver se é essa a introdução. Essa aqui mesmo, vou acabar dando agora uma visão geral. É... Tá bem desatualizado esse PPT. Eu também não vou apresentar aqui como PPT, porque eu vou ter que ficar mudando aqui alguns slides que eu sei que estão desatualizados. Eu aproveito, já comento alguma coisa. Há milênios a gente tem uma briga tradicional de desenvolvimento híbrido e desenvolvimento nativo. Desde que nasceram os apps nativos, antigamente a gente trabalhava só com web, criava tudo em web, tinha teve uma época de sites WAP, que era na prática era um site que funcionava via SMS. Era uma coisa tosca. Quem nunca trabalhou com isso fica infeliz de nunca terem que trabalhar. É, A gente teve o advento do Ionic, do Córdoba, que você podia programar em HTML, ter o seu site, que também funcionava via bridges, via interfaces com o celular em si nativo. Mas sempre ele apresentou problemas de performance, demorava a cada novidade que você tinha em sistemas operacionais de celular, a você ter a implementação dele nesses sistemas híbridos baseados em web. E aí veio o Xamarin da Microsoft, que foi você realmente codificar em .NET e gerar um código nativo, o .NET compilado sendo interpretado dentro de cada aparelho, iOS e Android. E na época, né, a gente tinha o falido Windows Phone. Não sei nem se ainda existe o BlackBerry. Pelo que eu lembro de ter dado uma olhada, o BlackBerry agora usa Android. Mas daqui a pouco a gente dá uma revisada. E o Google, né? O Google é o responsável pelo Android, mas tem o nicho de mercado do iOS que um desenvolvedor Android acaba não conseguindo atender. Então, desde 2015, o Google tem trabalhado no Flutter, que sempre foi pensado em ser um framework que você conseguisse desenvolver uma vez e conseguisse rodar em qualquer lugar. O que eu quero dizer com qualquer lugar? Em qualquer tipo de celular, em qualquer tipo de sistema operacional de computador, macOS, Windows, Linux, e ainda por cima em alguns mecanismos novos, como sistemas operacionais de carro. Tem até um exemplo, eu acho que até está nesse PPT, que, se eu não me engano, é a Ferrari ou a Não, acho que é a BMW que está utilizando o Flutter. Vou falar a verdade, aqui tá comentando, 2016 teve o primeiro Summit, 2017 ganhando notoriedade, mas não foi bem assim não, só lá em 2018 que realmente começou a ganhar alguma notoriedade de verdade. O bom da gente ser brasileiro e não estar lá no meio do Vale do Silício é que quando chega aqui é porque a coisa realmente tá saindo de uma bolha
de pesquisa e desenvolvimento, por aí vai. O Flutter é baseado na linguagem Dart. O Dart tem muitas similaridades com JavaScript. Eu vejo algumas similaridades também com Go e Python, da maneira de desenvolver. Quando a gente for realmente desenvolvendo, eu vou comentando volta e meia. Quem conhece Python conhece isso, quem conhece JavaScript conhece isso. Mas 2018 foi realmente quando ele teve a versão 1.0. Ele ganhou um sistema que você consegue publicar os aplicativos em loja, o CodeMagic, um que você consegue desenvolver boas animações, que é o Flare. Ele começou a ter soluções de multiplataforma para desktop, só que a de Windows na versão 1.0, fala a verdade, ignora. Era muito ruim, era muito precário. No Mac funcionava legal, no Raspberry, que eu lembre, funcionava mais ou menos, mas foi quando realmente a gente conseguiu, pela primeira vez no Flutter, gerar para iOS e Android de uma maneira legal. Um código realmente gerando dois instaláveis com código binário, não código nativo. Mais para frente, quando a gente entrar no código em si, vocês devem entender melhor a diferença. A instalação eu vou fazer daqui a pouco, porque eu não vou nem seguir no que está nesse slide. Eu vou seguir uma maneira que vai facilitar a nossa vida para o futuro. Aqui tem alguns comentários desse conceito de diferenças de tipos de aplicativo. A grande diferença de aplicativo móvel é que ele acaba lembrando a lógica do cliente-servidor. Você instala o cliente no seu aplicativo e você sempre não, às vezes vai estar chamando aplicativos remotos. Se vocês lembrarem até do que eu mostrei do passo a passo, do que a gente vai fazer no aplicativo da Academia de Porta, boa parte dele a gente vai trabalhar offline. Então a gente nem vai precisar de nada remoto, a gente vai conseguir trabalhar isolado, quase como se fosse um sistema estático, como se fosse... Desculpem pelos miados aqui atrás, minha gata Ilíria, Lilica, pedindo atenção. Mas a maior parte dos aplicativos realmente precisam chamar dados remotos. Então lembra muito o cliente-servidor. Aqui tem exemplos que eu coloquei de aluno para criar apps. E essa parte de conceito a gente vai entrar na prática. Para a gente utilizar uma nova linguagem, a gente tem que ter a linguagem no nosso computador. A maneira tradicional, que é até que está nesse momento no meu computador, é a gente descer o Flutter. Por quê? O Flutter tem dentro dele o Dart. Então a gente não tem que instalar o Dart e depois o Flutter. Assim como instalar o Java e depois J2EE. Não. A gente só instala o Flutter e o Flutter em si instala o Dart, que é a linguagem em si. Aqui tem as maneiras, você pode descer e configurar o seu ambiente. Que eu lembre, não tem um instalador em si, exatamente. Só tem zip que você configura. Mas, por particularidades minhas, seja de dar aula e o material está numa versão, seja para estudar novas versões que estão em beta, ou para trabalhar no meu dia a dia, que eu tenho que trabalhar numa versão específica que está o banco, não é legal eu descer aqui direto essa versão. Então, foi criado um gerenciador de versões, e quem criou foi um brasileiro até. Deixa eu até pegar o nome dele aqui, que eu sempre esqueço, Léo Faria. É um gerenciador de versão, onde eu posso alterar facilmente que versão do Flutter e do Dart eu estou usando, e até configurar por projeto, esse projeto está em que versão do Flutter. Vocês podem ver aqui, Léo Farias, muito parabéns, o trabalho está muito bem feito. Eu vou utilizar o Brew aqui na minha máquina para instalar.
começar do zero. Brill, para quem não conhece, é que o mundo Windows acaba só tendo Store, até onde eu ainda lembro. Mas quem está no Linux está acostumado ao apt, quem trabalha com JavaScript está acostumado ao npm. Hoje em dia o Kotlin tem o kapt, que também é onde você consegue encontrar libraries do Kotlin. Tem o Maven e o Gradle, biblioteca Java. Tem o pip do Python. Estou embromando enquanto ele instala. Que eu lembro de cabeça são esses. O Brill é um próprio da Apple, que você consegue instalar os pacotes que estão disponíveis nesse repositório de instaláveis da Apple. Eu vou esperar aqui um pouco, eu vou pausar o vídeo enquanto ele instala. Vocês vão conseguir ver pelo relógio. No momento são 5h32. Quando eu voltar, vocês vão conseguir ver o tempo que demorou para instalar. Vamos lá. O que estava demorando, gente, era o Brill Update. Aparentemente ele vai rodar mais rapidinho. Enquanto ele está instalando, eu já vou copiando outro comando que eu vou ter que dar. Até que foi rápido. Tem um comando aqui, Dart pub global activate fvm. A gente vai utilizar alguns comandos desse mais na frente, também não vale a pena já explicá-lo nesse momento. Dado isso, se eu digitar fvm, ele já funciona certinho, o Flutter Version Manager. Se eu der o Flutter fvm list, não, o SDK ainda foi instalado. Eu não lembro... É config? Não é config. Era para ele já ter listado quais que estão. Skip setup. Deixa eu ver qual comando. Set config. Doctor nesse caso não vai adiantar. Se eu der fvm install, ele vai me perguntar qual versão eu quero. Não. Eu vou ter que fazer uma alteração na minha máquina, que vocês não vão precisar, a não ser que vocês já tenham alterado algo. Aqui eu já tenho algumas configurações de Flutter, que é do Flutter instalado diretamente. Vou fechar esse terminal para garantir. Fecha. Reabre. fvm list. Já era para aparecer. Vou dar um install então. Vou na página do Flutter ver qual que é o último SDK que está liberado para a gente usar no Mac. 3.3.10. Vamos lá, 3.3.10. O que normalmente é a instalação do Flutter? Ele clona o repositório do Flutter. Aqui ele está dando o link direto, não. Era para ele mostrar aqui em algum lugar, eu lembro que eu pegava daqui, mas qualquer coisa é só ir github.com/flutter /flutter, de novo. Ele está clonando esse repositório. Depois, da maneira tradicional, ele apontaria na minha variável de ambiente que para executar o Flutter ele tem que ir no diretório clonado /bin /flutter, no caso do Linux e do Mac, e flutter.bat se for Windows. A mesma coisa para o Dart, ele cria um apontamento aqui para o Dart e outro para o Dart.bat.
Por que ele não vai fazer isso na minha máquina? Porque eu não vou ter uma versão específica. Ele vai apontar para o FVM e aí ele sempre vai checar. Esse projeto tem uma versão de Flutter específica? Se tem, utiliza essa, instala dentro do projeto. Se não, utiliza a global. Depois de clonar, ele está descendo o Dart SDK, que realmente é algo compilado e pronto para utilizar. Ele acabou de descer o SDK do Dart, ele começou a configurar o Flutter e disse, beleza, agora estou com o Flutter 3.3.0 na máquina. Então, teoricamente, se eu digitar Flutter, ele já funciona alguma coisa. Para você checar se a configuração do Flutter está ok na sua máquina, você sempre dá Flutter Doctor. Se eu digitar certo, é melhor ainda. Agora eu imagino que ele vai descer algumas coisas ainda. Primeiro, ele bateu com o servidor para checar se eu estou com a versão do Flutter certa. Estranho, porque ele mostrou 3.3.9, não 3.3.10. E o resto está configurado o Android, para desenvolvimento Android, o Xcode para desenvolvimento iOS, e aí outras cositas. Está tudo configurado certinho na máquina. Então a gente pode começar a trabalhar com o Dart. Sim, a gente não vai falar agora de Flutter em si. A gente vai trabalhar só em Dart. E teoricamente nem precisaria estar com a máquina configurada. Por quê? A gente vai utilizar o Dart.dev. O que é o Dart.dev? É um ambiente online, onde a gente consegue programar o básico de Dart. É básico porque tem limites de dependências que a gente possa usar. E é nele que a gente vai começar o básico e depois, ainda nesse trecho, a gente vai vir para a máquina local para criar uma command line em Dart. Pontos importantes. O Dart sempre vai ter uma função void main, que é quem ele executa. Se eu der play aqui, ele executou o que está aqui dentro. Eu já vou deletar. Melhor, eu vou cortar, porque eu vou precisar disso daqui a pouco. Primeiros passos de Dart. Não vou nem entrar na discussão de função, a gente vai voltar para ela daqui a pouco. Eu posso ter tipos de variáveis. Uma var, que vai se alterar constantemente. Var muda. E eu posso colocar direto um valor nela, seja texto, seja numérico, acabando com um ponto e vírgula cada linha de comando que eu tenha. Eu também posso ter uma variável final, que é uma variável que depois de setada, ela não deve mudar. Não mudo mais. E também posso ter as variáveis constantes, que depois de setadas, 14, 15, 9, não é? Se eu não me engano. Elas não alteram. Só rodar aqui que eu estou estranhando, ele está reclamando do var aqui. Ah, ele está reclamando que ninguém é usado, tá bom. Aqui eu setei todas as minhas 3 primeiras variáveis. E eu vou imprimir o valor de cada uma, só para ver se elas realmente existem. O comando que a gente usa enquanto estamos em fase de debug é print. Não é recomendado quando a gente for lançar para produção utilizar print. Ele imprimiu o conteúdo de muda, o conteúdo de acabou e o conteúdo de pi. Qual a principal diferença entre final e const? Const, assim como pi, assim como gravidade, velocidade do som,
são constantes universais que vão ser criadas em tempo de compilação e realmente não podem ser mudadas nunca. Elas vão estar dentro do binário que a gente gerar. O que é binário? Espero que todo mundo tenha esse conceito básico. Mas como a gente está falando de aplicativo móvel e aplicativos desktop principalmente, quando a gente gerar algo para o Windows, ele vai gerar um exe. A variável π já vai estar compilada com esse valor lá dentro, não tem maneira da gente bypassar. Já a variável final acabou, a gente pode setá-la. Aqui é que eu coloquei que a final já começou com esse valor, mas se eu tiver outro método, daqui a pouco a gente vai ter um exemplo com isso. Se eu criar em algum método uma variável, ela pode receber um valor e depois de receber esse valor, ela não muda mais. O tradicional, quando tem variáveis que muitas vezes mudam, é a gente utilizar o var. Algo que vocês vão notar, eu vivo mudando programação entre JavaScript, Kotlin, Swift e Dart. Então, volta e meia eu vou acabar colocando alguma coisa de uma maneira que não é a maneira dessa linguagem. Como agora eu tendo a focar só em Dart e Kotlin, eu espero que diminua a quantidade de vezes que eu faço essa lambança. Beleza, eu coloquei aqui var muda teste. Mas eu não tinha que dizer se ela é string, se ela é int e tudo mais. Não. O Dart utiliza, por padrão, assim como o Python, o estilo duck typing. Para quem não sabe o que é o duck typing, ele é uma homenagem a Monty Python em busca do cálice sagrado. Que é, se uma variável parece com uma string, cheira como uma string, pesa como uma string, então ela é uma string. Então, ele, pela maneira que eu declarei aqui, ele já interpretou que muda é um tipo string. E quais são os tipos de Dart padrões ou primitivos? A gente tem numérico, onde a gente... Opa, vou fechar aqui. Que a gente vai ter o inteiro, o double e o num genérico. A gente tem os tipos string, que é o que a gente está usando ali. O tipo bool, que é o verdadeiro ou falso. E o list maps, que são similares a array, similares a hashmap, e a gente vai ver o detalhe de cada um deles mais para frente. Eu estou falando muito mais para frente, porque o ideal é a gente ir vendo, por exemplo, cada coisa. Ali eu criei var muda teste. Eu poderia ter criado var string muda e depois muda igual a vou mudar. Como toda string por padrão é um var, então eu nem precisaria ter colocado esse var aqui na frente. Se eu rodar, vai ser a mesma coisa. O valor de muda é vou mudar. Vou aqui, logo depois, alterar de novo. Mudei, né? A maneira que a gente seta um valor a uma variável no Dart é utilizando igual. Quando for string, a gente não tem as limitações de Java de aspas duplas e aspas simples. Pode ver aqui que eu usei primeiro aspas duplas, agora vou usar aspas simples. E nada deu erro. Mudei o valor de muda. Agora eu vou tentar algo similar. No acabou, eu vou colocar acabou igual não deu para mudar, né? Estou tentando mudar o valor de acabou. Ele aqui
Já na validação de código, ele já avisa, olha, a variável final acabou, só pode ser setada uma vez. Então, se eu rodar, ele vai avisar que eu não posso fazer isso. Assim como se eu tivesse feito a mesma coisa para o pi, colocar um outro valor, 4.44, mesmo problema, eu não posso alterar o valor de uma constante. Para comentar um trecho de código, eu utilizo barra barra, ou, assim como em várias outras linguagens como Java, eu posso colocar barra asterisco para colocar um trecho grande de código, e no fim desse trecho, asterisco barra. Se eu rodar aqui, tudo voltou ao normal. Beleza. Aqui eu coloquei muda igual a mudei, né? Tá bom. Vou agora tentar alterar muda para 3. Estou tentando alterar uma string para um inteiro. Também não permitiu. Como eu setei aqui. Ah, e se eu não tivesse setado o tipo, eu tivesse deixado o tipo genérico? Ah, pera, eu comentei aqui, não era para ter comentado ainda. Se eu, usando o ducktyping, eu tentar mudar o tipo dele depois, eu consigo? Consegue. Só que aí você também está complicando seu código. Por isso a importância da gente utilizar, sempre que possível, a tipagem. Agora coloquei muda true. Ele alterou de texto, depois alterou para int, depois alterou para um valor booleano. Vou deixar comentado isso aqui. Se eu tivesse mantido string muda, tivesse dado um tipo para ele, ele já está reclamando aqui. Vocês podem ver que eu não devo mudar, que eu devo. Agora ele vai voltar a funcionar. Até aí, espero que esteja tranquilo. Vimos constante, vimos final, vimos variável e variável tipada diretamente. Alguns tipos a gente pode ver aqui, tem mais tipos. Até não é só list que tem nativo. Vamos continuar aqui. Vou deixar esse código. Vou até deletar aqui. Vou manter esse código salvo aqui. Só que vou colocar um comentário em volta de todo esse void main e criar um novo void main. Agora a gente vai começar a trabalhar com as lógicas de programação em si. Os operadores que a gente tem de situação de contorno e por aí vai. O tradicional que a gente tem é o if. Então vamos primeiro colocar uma variável int idade igual a 17. Como eu verifico se idade menor de 18, escreva não pode beber. Se não, bem-vindo a Ambev. Como a gente faria isso aqui? If, que é a palavra de ser em inglês, idade, que já está como int, eu posso colocar menor que 18. Notem que não é menor ou igual, porque menor de 18... Ah, não, é menor ou igual mesmo. Tô falando merda. Se o cara tem 18 anos, ele já pode beber. Se ele é maior ou igual a 18 anos, vou escrever bem-vindo a Ambev. Se não, bem-vindo ao Disney Plus.
Else significa senão em inglês. Quase todas as linguagens utilizam esse padrão. If, entre parênteses, a condição. E else, para a gente verificar. Vamos rodar para ver se tudo funcionou. Bem-vindo ao Disney Plus. Se eu altero para 19... Bem-vindo à Ambev. E 18, que é exatamente o igual da situação de contorno. Bem-vindo à Ambev. Normalmente, a gente tem o igual, para saber se é exatamente igual, maior ou igual, menor ou igual, maior ou menor. Quando a gente fala de números, a gente utiliza bastante isso. Quando a gente quer saber se um valor bate com uma propriedade, a gente utiliza esse aqui. Uma outra maneira da gente verificar, vou utilizar aqui uma variável booleana, tem idade para... Não. Pode beber. É um booleano. E eu vou começar ele como true. Ele está reclamando aqui, ele deveria reclamar. Se eu coloquei pode beber igual a true, eu não precisaria colocar a tipagem aqui. Mas, como a gente viu aqui, para evitar que ela varie, é sempre bom colocar. Eu coloquei esse pode beber porque as regras variam de país. Nos Estados Unidos, você só pode beber a partir dos 21 anos. Mas então, no Brasil a idade é 28. Mas se o cara veio de outro país, eu devo colocar ou pode beber. Caso ele tenha algum alvará do país dele, se ele pode beber ou não. Peraí, ele está dando erro aqui. Por quê? Se a idade é maior de 18 ou pode beber, é assim mesmo. É que ele está considerando isso aqui um código morto. Por quê? O pode beber está fixo aqui. Então ele nunca vai cair nesse else. Por isso que ele está alertando. Isso aqui é a maneira da gente fazer ou. Se a gente quisesse e, seria 2e comercial. Aqui a gente vai checar duas vezes. Olha, ele pode beber e tem a idade mínima do país? Não tem a idade mínima do país, que é 17. Sei lá que país pode beber aos 17. Deve ter algum país que não tem essas regras. Mas aí, esse cara caiu na regra da Disney. Exemplo básicozinho? Sim. O que a gente pode fazer para elaborar isso? Else. If. Se o cara não tem 18 e não pode beber, é bem-vindo a Ambev. Se ele só pode beber, a gente coloca nesse país você não é maior. O que eu esqueci aqui no meio? No else eu coloquei um colchete a mais. E faltou o P do país. Aqui é um encadeamento de if, que algumas vezes a gente pode ter. Se ele está nessa situação, bababá. Se ele está em outra situação, bababá. Às vezes a gente deve utilizar realmente essa lógica de if. Mas quando a gente começa a ter muitas condições de verdadeiro ou falso, o ideal é a gente utilizar o switch case. E aí, deixa eu até pegar aqui, que eu não lembro 100% de cabeça. Dart switch case.
Beleza. Já lembrei. O que a gente poderia ter é... Aqui a gente tem pode beber igual a true. Eu vou criar um... A pessoa tem uma idade para beber ou tem um alvará de beber. Eu posso colocar... Não, eu vou refazer essa lógica da maneira de switch. Vou comentar isso aqui. E eu vou mantendo sempre para depois compartilhar até o histórico. Switch. Idade. Não era isso que ele queria. Era. Aí eu posso colocar case. Idade menor que 18. Era assim mesmo, não era? Ah, tem 2 pontos, esqueci. O que que eu tô... Ah, aqui é para ser cláusula. Não era? É, eu tenho que colocar a cláusula ali em cima. Não. Era exatamente o que eu tô fazendo. Switch idade. Teria que fazer aqui assim? Não, ele ainda está reclamando. Case expression must be constant. Tá. É que aqui eu teria que ter um valor específico. Então, no switch idade, teria que ser switch idade, switch menor ou igual a 8. Case true. Aí vou colocar o bem-vindo à Disney. Case false. Bem-vindo Ambev. E sempre é bom ter um caso default. E se eu não me engano aqui também é default. Exatamente. Coloco print. Erro, porque não era para cair, tendo true ou false. Depois de cada um a gente dá um break. Depois de cada case. E só o... Ah não, o default também precisa de break. Não lembrava que precisava. Vamos rodar para ver se ele está funcionando. Bem-vindo à Disney Plus, porque a gente tem 17. Se a gente tiver 18. Bem-vindo a Ambev. Show de bola. Acho que com isso a gente fecha a parte do if. Eu vi que já está com 40 minutos. Eu vou fechar esse vídeo e vou gravar outro para a gente falar dos loops em si. Já já a gente volta, pessoal. Abração.